A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Aí, bom dia, gente. Um beijo no coração de vocês. Bom dia, Luiz, que tá aí para atender as ligações também, viu? Gente, levanta a cabeça. Esse programa, sendo de linguagem do corpo, precisa motivar você a acreditar. Porque se você não acreditar que existe um mundo só para você, o mundo sempre está te dando coisas novas, tudo aquilo que está te fazendo sofrer hoje vai se tornar passado, você sabe disso. Então levanta a cabeça, né? Não importa o que aconteceu. Tira a importância, tira o peso disso que aconteceu. Olha para cima, reverte essa situação. Bota a tua serotonina aí do cérebro para funcionar outra vez, para te dar alegria de viver. Perdoa. Perdoa porque nada acontece por acaso. Gente, existem leis. E essas leis do universo, elas são para todos. Ninguém escapa a essas leis. Portanto, você também está fazendo parte das leis de causa e efeito. Tudo que está acontecendo hoje na sua vida, tudo, do pequenininho, da situação menorzinha que existe na tua vida, até a maior, a mais estrondosa da sua vida, tem a ver com os tipos de pensamentos que você tem. Claro, porque pensamentos têm ondas magnéticas. E se você for estudar um mínimozinho de física quântica, você vai entender que tudo está conectado. E não existe tempo, espaço ou distância entre nós. Semelhante atrai semelhante, isso é regra. Então, melhora a qualidade dos teus pensamentos. Se você quer melhorar o seu destino e ocorrer assim milagres maravilhosos, porque, às vezes, a gente, quando está com uma sombra na cabeça e no coração, a gente não consegue perceber que tal situação tem jeito sim. Porque você começa a ver tão estreito, você não enxerga a saída. Mas o Deus Criador, Ele vê tudo. Ele vê saída onde você não vê. Relaxa a tua cabeça. Por isso que eu falo sempre a importância da prática da meditação. Porque a prática da meditação não é técnica, não é mantra, não é postura. A prática da meditação é um estado meditativo. É você silenciar a sua cabeça, silenciar o seu verbo. Fica quieto, fecha os olhos, sentado sempre. Não é deitado, não. Deitado é relaxamento. E meditação é mente em ação. Você está sentadinho ali, visualizando uma onda de luz descendo sobre a tua cabeça. E aí o seu sistema nervoso central, ele começa a se reorganizar. E é exatamente aonde os seus hormônios voltam a funcionar, as enzimas necessárias do cérebro voltam a funcionar. E qual é o resultado positivo de você silenciar no mínimo 5 minutos por dia? A sua cabeça fica tão calma, o seu corpo para de estremecer, o seu sistema nervoso se organiza. Então você começa a ter claridade na forma de pensar e na forma de sentir. Fora a sua conexão à distância. Você pode ajudar uma pessoa à distância se você ficar de olhos fechados, meditando, sentado numa cadeira, não tem desculpa. Sempre com luz acesa, viu, gente? Meditação se faz com luz acesa ou com uma baita de uma janela aberta com o sol entrando de frente para ela. Porque a gente tem que ter a sensação da luz para produzir a criação da luz e evocar a verdadeira luz. Então, se você faz meditação de olhos fechados, mas no escuro, você não terá a sensação de luz. Claro que aquelas pessoas que já têm experiência de meditar, ela engata a primeira, a segunda, e medita em qualquer lugar. Mas a gente não pode esperar isso de uma pessoa que é leiga, uma pessoa que ainda não sabe meditar. Então, a princípio, você precisa meditar de luz, né? De preferência ao meio-dia ou de manhã, à tarde, não importa.
portanto que haja luz, ou com a luz acesa aonde você estiver. A meditação, quando você silencia, ela começa a produzir de volta no organismo tudo aquilo que havia desaparecido devido ao estresse, né? Devido a mágoas, porque, como eu sempre explico, nós temos uma glândula no centro da cabeça, que é a hipotálamo. E o hipotálamo, ele produz químicas. Ele é o laboratóriozinho da cabeça. Cada vez que você tem uma sensação, uma emoção, seja de raiva, de ternura, não importa, ele produz enzimas. E essas enzimas, ou toxinas, caem na sua corrente sanguínea e daí vai para todas as células do seu corpo, viciando você. Então, sabe quando você tenta se acalmar? Aí você fala assim, hoje eu não vou passar nervoso. Hoje eu vou me controlar, vou deixar as pessoas tentarem me irritar, mas ela não vai conseguir. Aí você sai legalzinho, controlado, né? Controlada. Daqui um pouco aquela pessoinha que conhece você, da intimidade ou não, e ela joga aquela palavrinha ou aquele jeitinho que é o teu ponto fraco. E você segura uma vez, se controla duas, na terceira você explode. Por quê? Por que você não conseguiu cumprir com a sua promessa de não perder o controle? Porque suas células, elas estão viciadas naquela química da raiva, na química da briga, na química da inquietude. Então, por mais que você tente conscientemente, o teu organismo manda ao contrário. Teu inconsciente impõe a você que você entre em guerra. E por isso que eu digo, pratique o silêncio. Sabe, se você não quer praticar a meditação, porque você diz que as vozes das pessoas atrapalham, as vozes na sua cabeça te atrapalham, né? Então faz o seguinte, contempla. Contemplar é de olhos abertos, mas não o movimento das pessoas, dos carros, não, porque isso não dá paz, né? Você pode ter paz no meio da cidade grande, sim, quando você já tem experiência de entrar em estado meditativo. Então, não importa qual lugar você estiver, você sentirá paz e verá sempre as coisas boas daquele ambiente. Por quê? Porque as enzimas positivas, serotonina, lítio, começam a te dar alegria. E a alegria melhora, clareia a nossa visão. A gente enxerga coisas pequenininhas e boas que nos mantêm acordados e na esperança. Então, se você não consegue meditar de olhos fechados, inicie de olhos abertos, olhando para o alto, contemplando o céu, contemplando uma árvore, contemplando um pássaro, silenciando. O importante é silenciar sozinho. A importância de andar sozinho é muito importante. É muito importante. Ela revigora. Ela faz você sentir quem é você. O que você quer verdadeiramente da vida. Você encontra com você mesmo. E eu vivo falando para os meus amigos, né? Para o pessoal, a família, os meus alunos, que pessoas que moram com muitas pessoas dentro de casa, e às vezes, né, só tem um banheiro, que eu já falei isso, fica aquela confusão. Entra um, sai outro, um tá lá ocupando, aí o outro entra, né? Porque às vezes só tem um banheiro, tá todo mundo apressado. Ou mesmo quando tem outros banheiros, aquele movimento da casa, você não tem sossego. Existe sim uma química em você. Um da família não aguenta aquela parada. Um da família é considerado ali o rebelde, a ovelha negra, aquele que sempre é do contra, aquele que fica mal-humorado com a confusão, porque ele é mais sensível, ele necessita se recuar. E um silêncio que ele não tem dentro da casa dele. Ele vai para o quarto, alguém entra. Ele vai para a sala, alguém liga a televisão ou passa falando. E ele não consegue ficar quietinho. Nisso, a pessoa pode cair para as drogas, para fugir. É inconsciente isso. Ela pode cair para a bebida. Ela pode cair, por exemplo, para jogos. Ou ela pode cair para trocentas viagens, ou até muitas coisas à noite, baladas, tal, porque ela não consegue voltar para casa. E o pior
ela vai indo para mais confusão. Ou essa pessoa recua de uma tal maneira, ela se isola de uma tal maneira que ela não faz parte mais da família. As pessoas também se afastam dela. Então veja bem, você que está ouvindo isso agora, e você é daquela pessoa que fala, né? Adora um bom papo, adora conversar, fazer pergunta, contar histórias. Faz o seguinte, perceba aquela pessoa que está quietinha dentro de casa, deixa ela quietinha. Passa a mão na cabeça dela quando você passar por ela, ou, em silêncio, hein? Ou dá um beijinho na testa dela. Olha para os olhos dela. Não diga absolutamente nada. Transfira o teu amor para ela pelos olhos, por um toque suave, mas não abra tua boca. É um treinamento muito difícil. Se você é falador demais, não para de falar, é claro que você tem angústias. Por mais que você se diga alegre, feliz, hiperativo, tem alguma coisa errada, porque você não consegue ficar quieto. Tuas pernas não ficam quietas, tua boca não para de falar, você não dá sossego. Aí sabe o que acontece? Pessoa que não para de falar, do lado de uma que está quietinha, prestando atenção, você virou vampiro. Você está sugando a energia daquele que quer ficar quieto. Aí é claro que ele vai se afastar de você. É claro que ele vai fugir do local aonde você estiver. E ele vai até às vezes, de vez em quando, dar uma patada em você. Então, que tal você perceber que se você não para de falar, de rir o tempo todo, porque rir, dar gargalhada, conversar com as pessoas, é claro que é positivo. Movimenta o ambiente, mas você precisa ter percepção. Você precisa perceber o que o outro quer. Se o outro quer falar, se o outro quer ficar quieto. Se você está do lado assim, num ônibus, né? Ou no carro, ou num ambiente sentadinho assim. Aí você está conversando com alguém que está do seu lado. E você está falando, contando. Se essa pessoa, ela não fala nada, e de vez em quando ela tira os olhos dos teus olhos e fica olhando para o chão, para os lados, que tal você perceber que você é um chato, uma chata, e que está sugando essa pessoa? Porque quem gosta de conversar vai compartilhar com você de frente. O corpo estará de frente para o seu, não de lado. Então perceba que se você está falando, contando, e a pessoa virar o corpo em sua direção, e virar de lado para poder ficar assim de frente para você, olhar nos teus olhos, ela está interessada. Se ela vira de lado e a cabeça dela vira só de vez em quando para você, e ela só balança a cabeça, concordando, para de falar um pouquinho, né? Dá sosseguinho para ela, dá? Porque às vezes ela está querendo meditar, ou às vezes ela está com um problemão, tentando resolver, definir uma situação, e você não para. Se você está assim, se você é uma pessoa que não para mesmo de falar, procura ajuda. Procura uma escola de yoga, né? Uma escola de meditação. Toma aí uma maracujina, sei lá o quê, né? Por quê? Porque com certeza você não conhece o seu caminho. Com certeza você está vivendo na sombra de alguém. Você tem carências afetivas, carência sexual, seja ela, né? E você está sempre tentando grudar em alguém. E aquela outra pessoa que necessita estar quieta, às vezes ela está precisando ficar quietinha de tudo porque ela está triste. Ela quer elaborar o que aconteceu com ela. E não é falando, não é contando. Eu, por exemplo, se acontece alguma coisa muito pesada, muito triste, muito forte na minha vida, eu me afasto. Eu não falo com ninguém. Esse é o meu jeito. Eu tenho algumas amigas que elas já entenderam qual é o meu processo. Porque só quando eu estiver com a cabeça organizada, eu sozinha, no meu canto, evitando contato com as pessoas, que nem cachorro ferido, aí eu vou e até conto. Mas aí eu conto organizadamente. E não chegar e desabafar uma coisa que de repente eu quietinha, dentro do meu Deus, do meu coração, eu poderia ter respostas no silêncio. Porque as respostas estão no nosso coraçãozinho. E o coraçãozinho, ele precisa ficar quieto. O cérebro, ele costuma gritar,
falar, se ocupar com leituras, com rádio, com música, com internet, com televisão, ele não dá chance do seu coração falar. Porque o cérebro, ele começa a querer ter razão em tudo. E aí você começa a usar o lado esquerdo do seu cérebro. O lado esquerdo do cérebro é a intelectualidade, os conhecimentos, é tudo aquilo que você está usando, expressando. E o lado direito do cérebro é a percepção, extrasensorial também. Intuição, você sentir você, o seu corpo, que é a propriocepção. Sentir, intuições, você perceber o que é certo, o que é errado, silenciar, eliminar as angústias pela compreensão dos fatos. E se você não ficar quieto, você não terá resposta. Aí você será daquelas pessoas que vive fazendo perguntas. Não para de fazer perguntas, ao invés de ler um livro, ao invés de meditar e receber tuas informações. No domingo agora, olha só, gente, no domingo dia 21, lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que fica na Vila Mariana, eu vou dar um curso de meditação para você aprender a fazer em casa. É das 9 da manhã até às 13 horas. E é necessário você estar com roupas brancas, totalmente branca, da cabeça aos pés. E eu vou explicar por quê. Muita gente acaba achando que é capricho meu ou exigência desnecessária. Inclusive, às vezes eu tenho até um avental branco lá para algumas pessoas desavisadas que chegam com roupas coloridas. Mas, de uma certa forma, mesmo o colorido estando ali aparecendo de vez em quando no avental, interfere na parte psíquica da pessoa e até do grupo, no sentido da concentração. Por quê? Porque as cores, elas atuam diretamente no sistema nervoso central. Todas as cores, elas fazem parte de uma sensação, uma emoção, uma energia pode curar, uma energia de uma cor pode atrapalhar a sua cabeça. Isaac Newton, um físico fantástico, né? Ele iniciou esse processo de perceber que o prisma, que é a energia que vem do Sol, vem branca e depois dentro de um cristal começa a dividir, transformando-se em outras cores. Então vem todas aquelas 7 cores do espectro, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o rosa, o azul, né? O violeta, o branco. Então essas cores todas, elas têm um calor diferente, uma frequência vibracional diferente. Quando você usa a cor violeta, por exemplo, mas se for um roxo muito escuro, você está estressado. Você está tentando sair de um estresse muito grande. Se você está usando um violeta mais clarinho, significa que você está em estado de abertura de glândula pineal, percebendo que existem formas de transmutar situações e resolver tipos de doenças e até problemas financeiros e tudo. Se você veste um amarelo, por exemplo, você está mais racional, está mais objetivo, mais lógico, com controle de tuas emoções. É muito bom, porque dizem, né, o amarelo atrai riqueza. Sim, uma pessoa que tem controle emocional, ela consegue perceber onde ela está colocando o dinheiro dela, ou onde está o dinheiro, ou como ganhar dinheiro. Porque você não se enfia em lugares que não deveria, ou não aceita propostas da China. Você começa a perceber o que é certo e o que é errado e aprende a dar tempo ao tempo quando usa o amarelo. Isso é muito legal. Aí eu vejo gente de verde, né? Quando eu vejo pessoal com uma camisa verde, sei lá, uma calça verde, eu já sei que essa pessoa, ela está ótima para a gente bater um papo. Ela está de coração aberto, ajudando as pessoas a controlar as emoções, e aí vai. Então assim, gente, se você for fazer o curso comigo, no dia 21 agora, das 9 às 13 horas, por favor, chegue antes das 9 da manhã, porque eu vou começar às 9 da manhã, não é? E aí você leva roupa branca,
porque ela é uma cor neutra. Na verdade, como ela é a soma de todas as cores, não interfere na sua aprendizagem. Ela te acalma, ela equilibra o teu sistema nervoso central e daí você vai perceber como as pessoas dentro da aula, elas se mantêm harmoniosas. É maravilhoso, porque se uma pessoa está de preto, ela não está a fim de participar, nem de trocar, nem de compartilhar. Ela só está lá quebrando uma corrente. Ela está lá de forma individualista e o grupo quebra. Uma pessoa de vermelho, ela não consegue subir nas energias do coração. Ela não consegue entrar em ascensão e percepção espiritual, porque ela está em guerra com ela ou determinando coisas da terra. Então, olha que lindo. Não é maravilhoso isso? Então, assim, participe. Do dia 21 agora, né, que eu vou dar o curso de meditação para você aprender a fazer em casa. E é a coisa mais simples que existe. Eu vou ensinar você a como lidar com esses barulhos ou pensamentos de forma bem simples e você vai praticar em casa, tá bom? Gente, olha, hoje, dia 17, última chamada, viu? Inicia-se o curso de numerologia lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Numerologia pitagórica com linguagem do corpo. Começa às 14 horas e tem também o horário, né, à noite, se você precisar. Então, hoje, e o curso tem duração de 3 meses. Numerologia, que você pode até ver o seu nome, seu RG, placa de carro, empresas, para você saber diferenciar as ondas magnéticas dos números, a casa que você mora, os números que te perseguem. É maravilhoso isso, viu? Assim como as cores têm função sobre as pessoas, os números também têm. Não é lindo isso? Então faça numerologia hoje. Sai correndo aí, tá bom? E olha só, gente, nesse mesmo dia, amanhã, à noite, eu estarei dando uma palestra somente para o pessoal do signo de Touro. É aquela maratona astrológica outra vez. E para quem tem ascendente em Touro ou lua em Touro, poderá participar. Então inscreva-se já, viu, Tourinho? Toma a decisão mais rápida aí. É isso aí. Ó, sexta-feira, dia 19 agora, às 8 da noite, o professor Luiz Cairo, lá no Instituto da Vila Mariana, ele vai dar uma palestra sensacional, uma palestra muito especial. Olha só, prosperidade financeira com espiritualidade. Porque o dinheiro, ele também é uma energia e possui níveis vibracionais. E você vai aprender com o Luiz a vibrar na frequência do dinheiro. Olha, ele vai dar muitas dicas para vocês. No sábado, eu darei um curso em São Caetano, em São Paulo. É lá no espaço do meu querido amigo, né? Oi, o telefone tocando agora, a essa hora. E é o Luiz Cairo. Olha só. Gente, olha só. Sábado agora, eu estarei em São Paulo, né? Mas em São Caetano, no município, no espaço Grupo de Estudos Lucidez, do meu querido amigo e irmão Rodrigo. E se inscreva, gente. É só vocês ligarem para 5082-2822, 5082-2822, e você vai saber sobre o curso de hoje, que começa a numerologia. Dia 19, a palestra de prosperidade com o Luiz Cairo. Sábado, né? O curso em São Caetano comigo. E no mesmo sábado, no Instituto mesmo, na Vila Mariana, o nosso querido terapeuta e irmão Ricardo Reis, ele vai começar um curso de Praktiner para você ser especialista em PNL, Programação Neurolinguística. Serão 6 sábados. Ah, eu sei que foi muita informação, então faz assim, liga para 5082-2822 e você vai saber. E tem também o site www.linguagemdocorpo.com.br, www.linguagemdocorpo.com.br, e você vai acessar também a nossa loja virtual
para adquirir os meus livros de linguagem do corpo e até o livro O Poder dos Gatos na Cura das Doenças, tá bom, gente? Então, um beijo no seu coração, 5082-2822. Gente, paz profunda. Muito obrigada. Janela aberta com o sol entrando de frente para ela. Porque a gente tem que ter a sensação da luz para produzir a criação da luz e evocar a verdadeira luz. Então, se você faz meditação de olhos fechados, mas no escuro, você não terá a sensação de luz. Claro que aquelas pessoas que já têm experiência de meditar, ela engata a primeira, a segunda, e medita em qualquer lugar. Mas a gente não pode esperar isso de uma pessoa que é leiga, uma pessoa que ainda não sabe meditar. Então, a princípio, você precisa meditar de luz, né? De preferência ao meio-dia, ou de manhã, à tarde, não importa. Portanto, que haja luz. Ou com a luz acesa aonde você estiver. A meditação, quando você silencia, ela começa a produzir de volta no organismo tudo aquilo que havia desaparecido devido ao estresse, né? Devido a mágoas, porque, como eu sempre explico, nós temos uma glândula no centro da cabeça, que é a hipotálamo. E o hipotálamo, ele produz químicas. Ele é o laboratóriozinho da cabeça. Cada vez que você tem uma sensação, uma emoção, seja de raiva, de ternura, não importa, ele produz enzimas. E essas enzimas, ou toxinas, caem na sua corrente sanguínea. E daí vai para todas as células do seu corpo, viciando você. Então, sabe quando você tenta se acalmar? Aí você fala assim, hoje eu não vou passar nervoso. Hoje eu vou me controlar, vou deixar as pessoas tentarem me irritar, mas ela não vai conseguir. Aí você sai legalzinho, controlado, né? Controlada. Daqui um pouco aquela pessoinha que conhece você, da intimidade ou não, e ela joga aquela palavrinha ou aquele jeitinho que é o teu ponto fraco. E você segura uma vez, se controla duas, na terceira você explode. Por quê? Por que você não conseguiu cumprir com a sua promessa de não perder o controle? Porque suas células, elas estão viciadas naquela química da raiva, na química da briga, na química da inquietude. Então, por mais que você tente conscientemente, o teu organismo manda ao contrário. Teu inconsciente impõe a você que você entre em guerra. E por isso que eu digo, pratique o silêncio. Sabe, se você não quer praticar a meditação, porque você diz que as vozes das pessoas atrapalham, as vozes na sua cabeça te atrapalham, né? Então faz o seguinte, contempla. Contemplar é de olhos abertos, mas não o movimento das pessoas, dos carros, não, porque isso não dá paz, né? Você pode ter paz no meio da cidade grande, sim, quando você já tem experiência de entrar em estado meditativo. Então, não importa qual lugar você estiver, você sentirá paz e verá sempre as coisas boas daquele ambiente. Por quê? Porque as enzimas positivas, serotonina, lítio, começam a te dar alegria. E a alegria melhora, clareia a nossa visão. A gente enxerga coisas pequenininhas e boas que nos mantêm acordados e na esperança. Então, se você não consegue meditar de olhos fechados, inicie de olhos abertos, olhando para o alto, contemplando o céu, contemplando uma árvore, contemplando um pássaro, silenciando. O importante é silenciar sozinho. A importância de andar sozinho é muito importante. É muito importante. Ela revigora. Ela faz você sentir quem é você. O que você quer verdadeiramente da vida. Você encontra com você mesmo. E eu vivo falando para os meus amigos, né? Para o pessoal, a família, os meus alunos, que pessoas que moram com muitas pessoas dentro de casa, e às vezes dá sosseguinho para ela, dá? Porque às vezes ela está querendo meditar, ou às vezes ela está com um problemão, tentando resolver, definir uma situação, e você não para. Se você está assim, se você é uma pessoa que não para mesmo de falar, procura ajuda.
Procura uma escola de yoga, né? Uma escola de meditação. Toma aí uma maracujina, sei lá o quê, né? Por quê? Porque com certeza você não conhece o seu caminho. Com certeza você está vivendo na sombra de alguém. Você tem carências afetivas, carência sexual, seja ela, né? E você está sempre tentando grudar em alguém. E aquela outra pessoa que necessita estar quieta, às vezes ela está precisando ficar quietinha de tudo porque ela está triste. Ela quer elaborar o que aconteceu com ela. E não é falando, não é contando. Eu, por exemplo, se acontece alguma coisa muito pesada, muito triste, muito forte na minha vida, eu me afasto. Eu não falo com ninguém. Esse é o meu jeito. Eu tenho algumas amigas que elas já entenderam qual é o meu processo. Porque só quando eu estiver com a cabeça organizada, eu sozinha, no meu canto, evitando o contato com as pessoas, que nem cachorro ferido, aí eu vou e até conto. Mas aí eu conto organizadamente. E não chegar e desabafar uma coisa que de repente eu quietinha, dentro do meu Deus, do meu coração, eu poderia ter respostas no silêncio. Porque as respostas estão no nosso coraçãozinho. E o coraçãozinho, ele precisa ficar quieto. O cérebro, ele costuma gritar, falar, se ocupar com leituras, com rádio, com música, com internet, com televisão. E ele não dá chance do seu coração falar. Porque o cérebro, ele começa a querer ter razão em tudo. E aí você começa a usar o lado esquerdo do seu cérebro. O lado esquerdo do cérebro é a intelectualidade, os conhecimentos, é tudo aquilo que você está usando, expressando. E o lado direito do cérebro é a percepção. Extrasensorial também. Intuição, você sentir você, o seu corpo, que é a propriocepção. Sentir intuições. Você perceber o que é certo, o que é errado. Silenciar. Eliminar as angústias pela compreensão dos fatos. E se você não ficar quieto, você não terá resposta. Aí você será daquelas pessoas que vive fazendo perguntas. Não para de fazer perguntas, ao invés de ler um livro, ao invés de meditar e receber tuas informações. No domingo agora, olha só, gente, no domingo dia 21, lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que fica na Vila Mariana, eu vou dar um curso de meditação para você aprender a fazer em casa. É das 9 da manhã até às 13 horas. E é necessário você estar com roupas brancas, totalmente branca, da cabeça aos pés. E eu vou explicar por quê. Muita gente acaba achando que é capricho meu ou exigência desnecessária. Inclusive, às vezes eu tenho até um avental branco lá para algumas pessoas desavisadas que chegam com roupas coloridas. Mas, de uma certa forma, mesmo o colorido estando ali aparecendo de vez em quando no avental, interfere na parte psíquica da pessoa e até do grupo, no sentido da concentração. Por quê? Porque as cores, elas atuam diretamente no sistema nervoso central. Todas as cores, elas fazem parte de uma sensação, uma emoção, uma energia pode curar, uma energia de uma cor pode atrapalhar a sua cabeça. Isaac Newton, um físico fantástico, né? Ele iniciou esse processo de perceber que o prisma, que é a energia que vem do Sol, vem branca e depois dentro de um cristal começa a dividir, transformando-se em outras cores. Então vem todas aquelas 7 cores do espectro, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o rosa, o azul, né? O violeta, o branco. Então essas cores todas, elas têm um calor diferente, uma frequência vibracional diferente. Quando você usa a cor violeta, por exemplo, mas se for um roxo muito escuro, você está estressado. Você está tentando sair de um estresse muito grande. Se você está usando um violeta mais clarinho, significa que você está em estado de abertura de glândula pineal
percebendo que existem formas de transmutar situações e resolver tipos de doenças e até problemas financeiros e tudo. Se você veste um amarelo, por exemplo, você está mais racional, está mais objetivo, mais lógico, com controle de tuas emoções. É muito bom, porque dizem, né, o amarelo atrai riqueza. Sim, uma pessoa que tem controle emocional, ela consegue perceber onde ela está colocando o dinheiro dela, ou onde está o dinheiro, ou como ganhar dinheiro. Porque você não se enfia em lugares que não deveria, ou não aceita propostas da China. Você começa a perceber o que é certo e o que é errado, e aprende a dar tempo ao tempo, quando usa o amarelo. Isso é muito legal. Aí eu vejo gente de verde, né? Quando eu vejo pessoal com uma camisa verde, sei lá, uma calça verde, eu já sei que essa pessoa, ela está ótima para a gente bater um papo. Ela está de coração aberto, ajudando as pessoas a controlar as emoções, e aí vai. Então assim, gente, se você for fazer o curso comigo, no dia 21 agora, das 9 às 13 horas, por favor, chegue antes das 9 da manhã, porque eu vou começar às 9 da manhã, não é? E aí você leva roupa branca, porque ela é uma cor neutra. Na verdade, como ela é a soma de todas as cores, não interfere na sua aprendizagem. Ela te acalma, ela equilibra o teu sistema nervoso central e daí você vai perceber como as pessoas dentro da aula, elas se mantêm harmoniosas. É maravilhoso, porque se uma pessoa está de preto, ela não está a fim de participar, nem de trocar, nem de compartilhar. Ela só está lá quebrando uma corrente. Ela está lá de forma individualista e o grupo quebra. Uma pessoa de vermelho, ela não consegue subir nas energias do coração. Ela não consegue entrar em ascensão e percepção espiritual, porque ela está em guerra com ela ou determinando coisas da terra. Então, olha que lindo. Não é maravilhoso isso? Então, assim, participe do dia 21 agora, né? Que eu vou dar o curso de meditação para você aprender a fazer em casa. E é a coisa mais simples que existe. Eu vou ensinar você a como lidar com esses barulhos ou pensamentos de forma bem simples e você vai praticar em casa, tá bom? Gente, olha, hoje, dia 17, última chamada, viu? Inicia-se o curso de numerologia lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Numerologia pitagórica com linguagem do corpo. Começa às 14 horas e tem também o horário, né, à noite, se você precisar. Então, hoje, e o curso tem duração de 3 meses. Numerologia, que você pode até ver o seu nome, seu RG, placa de carro, empresas, para você saber diferenciar as ondas magnéticas dos números, a casa que você mora, os números que te perseguem. É maravilhoso isso, viu? Assim como as cores têm função sobre as pessoas, os números também têm. Não é lindo isso? Então faça numerologia hoje. Sai correndo aí, tá bom? E olha só, gente, né? Só tem um banheiro, que eu já falei isso. Fica aquela confusão. Entra um, sai outro, um tá lá ocupando, aí o outro entra, né? Porque às vezes só tem um banheiro, tá todo mundo apressado. Ou mesmo quando tem outros banheiros, aquele movimento da casa, você não tem sossego. Existe sim uma química em você. Um da família não aguenta aquela parada. Um da família é considerado ali o rebelde, a ovelha negra, aquele que sempre é do contra. Aquele que fica mal-humorado com a confusão, porque ele necessita, ele é mais sensível, ele necessita se recuar. E um silêncio que ele não tem dentro da casa dele. Ele vai para o quarto, alguém entra. Ele vai para a sala, alguém liga a televisão ou passa falando. E ele não consegue ficar quietinho. Nisso, a pessoa pode cair para as drogas, para fugir. É inconsciente isso. Ela pode cair para a bebida. Ela pode cair, por exemplo, para jogos. Ou ela pode cair para trocentas viagens, ou até muitas coisas à noite, baladas, tal, porque ela não consegue voltar para casa. E o pior, ela vai indo para mais confusão. Ou essa pessoa recua de uma tal maneira, ela se isola de uma tal maneira que ela não faz parte mais da família. As pessoas também se afastam dela.
Então veja bem, você que está ouvindo isso agora, e você é daquela pessoa que fala, né? Adora um bom papo, adora conversar, fazer pergunta, contar histórias. Faz o seguinte, perceba aquela pessoa que está quietinha dentro de casa, deixa ela quietinha, passa a mão na cabeça dela quando você passar por ela, ou, em silêncio, hein? Ou dá um beijinho na testa dela. Olha para os olhos dela. Não diga absolutamente nada. Transfira o teu amor para ela pelos olhos, por um toque suave, mas não abra tua boca. É um treinamento muito difícil. Se você é falador demais, não para de falar, é claro que você tem angústias. Por mais que você se diga alegre, feliz, hiperativo, tem alguma coisa errada, porque você não consegue ficar quieto. Tuas pernas não ficam quietas, tua boca não para de falar, você não dá sossego. Aí sabe o que acontece? Pessoa que não para de falar, do lado de uma que está quietinha, prestando atenção, você virou vampiro. Você está sugando a energia daquele que quer ficar quieto. Aí é claro que ele vai se afastar de você. É claro que ele vai fugir do local aonde você estiver. E ele vai até às vezes, de vez em quando, dar uma patada em você. Então, que tal você perceber que se você não para de falar, de rir o tempo todo, porque rir, dar gargalhada, conversar com as pessoas, é claro que é positivo. Movimenta o ambiente, mas você precisa ter percepção. Você precisa perceber o que o outro quer. Se o outro quer falar, se o outro quer ficar quieto. Se você está do lado assim, num ônibus, né? Ou no carro, ou num ambiente sentadinho assim. Aí você está conversando com alguém que está do seu lado. E você está falando, contando. Se essa pessoa, ela não fala nada, e de vez em quando ela tira os olhos dos teus olhos e fica olhando para o chão, para os lados, que tal você perceber que você é um chato, uma chata, e que está sugando essa pessoa? Porque quem gosta de conversar vai compartilhar com você de frente. O corpo estará de frente para o seu, não de lado. Então perceba que se você está falando, contando, e a pessoa virar o corpo em sua direção, e virar de lado para poder ficar assim de frente para você, olhar nos teus olhos, ela está interessada. Se ela vira de lado e a cabeça dela vira só de vez em quando para você, e ela só balança a cabeça, concordando, para de falar um pouquinho, né? A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Aí, bom dia, gente. Um beijo no coração de vocês. Bom dia, Luiz, que tá aí para atender as ligações também, viu? Gente, levanta a cabeça. Esse programa, sendo de linguagem do corpo, precisa motivar você a acreditar. Porque se você não acreditar que existe um mundo só para você, o mundo sempre está te dando coisas novas, tudo aquilo que está te fazendo sofrer hoje vai se tornar passado, você sabe disso. Então levanta a cabeça, né? Não importa o que aconteceu. Tira a importância, tira o peso disso que aconteceu. Olha para cima, reverte essa situação. Bota a tua serotonina aí do cérebro para funcionar outra vez, para te dar alegria de viver. Perdoa. Perdoa porque nada acontece por acaso. Gente, existem leis. E essas leis do universo, elas são para todos. Ninguém escapa a essas leis. Portanto, você também está fazendo parte das leis de causa e efeito. Tudo que está acontecendo hoje na sua vida, tudo, do pequenininho, da situação menorzinha que existe na tua vida, até a maior, a mais estrondosa da sua vida, tem a ver com os tipos de pensamentos que você tem. Claro, porque pensamentos têm ondas magnéticas. E se você for estudar um mínimozinho de física quântica,
você vai entender que tudo está conectado. E não existe tempo, espaço ou distância entre nós. Semelhante atrai semelhante, isso é regra. Então, melhora a qualidade dos teus pensamentos. Se você quer melhorar o seu destino e ocorrer assim milagres maravilhosos, porque às vezes a gente, quando está com uma sombra na cabeça e no coração, a gente não consegue perceber que tal situação tem jeito sim. Porque você começa a ver tão estreito, você não enxerga a saída. Mas o Deus Criador, Ele vê tudo. Ele vê saída onde você não vê. Relaxa a tua cabeça. Por isso que eu falo sempre a importância da prática da meditação. Porque a prática da meditação não é técnica, não é mantra, não é postura. A prática da meditação é um estado meditativo. É você silenciar a sua cabeça, silenciar o seu verbo. Fica quieto, fecha os olhos, sentado sempre. Não é deitado, não. Deitado é relaxamento. E meditação é mente em ação. Você está sentadinho ali, visualizando uma onda de luz descendo sobre a tua cabeça. E aí o seu sistema nervoso central, ele começa a se reorganizar. E é exatamente aonde os seus hormônios voltam a funcionar, as enzimas necessárias do cérebro voltam a funcionar. E qual é o resultado positivo de você silenciar no mínimo 5 minutos por dia? A sua cabeça fica tão calma, o seu corpo para de estremecer, o seu sistema nervoso se organiza. Então você começa a ter claridade na forma de pensar e na forma de sentir. Fora a sua conexão à distância. Você pode ajudar uma pessoa à distância se você ficar de olhos fechados, meditando, sentado numa cadeira, não tem desculpa. Sempre com luz acesa, viu, gente? Meditação se faz com luz acesa ou com uma baita de uma janela